Olá, amigos. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Evangelho, realizado pelo Grupo Espírita Casa do Caminho. A Casa do Caminho fica na Rua Estado de Israel, número 59, São Paulo, Brasil. Antes de iniciarmos nosso Evangelho, uma breve explicação sobre sua composição. São 4 partes: abertura, palestra, vibrações e encerramento. A abertura é o momento de nos voltarmos para o nosso interior, sentir o pulsar do nosso coração, tirarmos da nossa mente as preocupações, ansiedades e adversidades. Na sequência, teremos a palestra, que é uma exposição sobre o Evangelho de Jesus, para que possamos melhor assimilar as mensagens trazidas e procurar vivenciar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Hoje, o tema é não julgar, compreender. Quem vai trazer para nós é a Neuzinha. Depois vem as vibrações, que é o nosso momento de doar. São as doações onde todos podemos emanar pelo nosso pensamento as energias amorosas, acompanhando mentalmente conforme a Mônica for nos conduzindo. E depois vem o encerramento, que é o momento de gratidão, de estarmos abertos aos ensinamentos e estarmos fazendo a prece. A Ana vai nos ajudar no encerramento. Então, agora, dadas as explicações, vamos nos sintonizar. Então, quem quiser pode fechar os olhos, procurando se assentar mais confortável na cadeira, onde estiver. Prestando atenção na respiração, vamos inspirando lentamente, expirando lentamente, mentalizando a figura do nosso querido Mestre Jesus, com seu sorriso meigo, de braços abertos, nos acolhendo neste momento do Evangelho, onde estaremos procurando nos aproximar dos seus ensinamentos, deixando de lado tudo que não for importante neste momento, para que possamos absorver essa reflexão e, com certeza, nos torna cada dia um pouquinho melhores. Que tenhamos um bom Evangelho, que possamos absorver esses ensinamentos, na certeza de que Jesus estará sempre conosco. E assim seja. Graças a Deus. Então, bom dia, amigos queridos. Então, nós vamos iniciar hoje a nossa reflexão. No capítulo 13 de João, se aproximava a festa da Páscoa e Jesus sabia que chegava a hora do desencarne dele. Então, ele estava jantando com os seus apóstolos, naquela cena que é a última ceia. Ele tirou a sua túnica, pegou uma toalha, amarrou na sua cintura e derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos apóstolos e enxugava com aquela toalha que estava em sua cintura. Normalmente, lavar os pés era o trabalho dos escravos ou das mulheres, porque o pé é a parte mais suja do nosso corpo, era considerado. Então, Jesus, lavando os pés de seus discípulos, ensinava que quem ama a Jesus serve os seus irmãos. Quando chegou a vez de Pedro, ele não permitiu que Jesus lavasse os seus pés. Ele ficou indignado, ele não concordava que Jesus fosse tão submisso. E com um olhar de reprovação e desprezo, julgou os companheiros como ingratos, deixando que Jesus agisse como um escravo vulgar.
E Jesus aproveitou aquele momento para advertir Pedro, para que ele não quisesse ser melhor que os demais apóstolos. E naquele momento, ensinando a Pedro, revelou que todas as pessoas erram e que naquela noite ele iria negar Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. Logo após a prisão de Jesus, onde os soldados foram buscá-lo, orientados por Judas, Pedro demonstra sua solidariedade quando ele ataca com uma espada aqueles servos do sumo sacerdote de Jerusalém. E Jesus então repreende Pedro para que ele guardasse a sua espada. E Pedro se sentiu incompreendido. E Jesus mais uma vez explica que não o considerava indiferente aos seus ensinamentos, mas que ele iria compreender naquele dia que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Após a detenção, os companheiros, os apóstolos, foram abandonando Jesus por medo de represália. Cristo então foi recolhido, trancafiado a uma cela úmida, entre zombarias e impropérios, chamado de traidor e revolucionário. Pedro, naquele momento, sentiu a hostilidade que ele enfrentaria para socorrer o Mestre. Passou um frio em seu coração. E a sua alma estava ansiosa naquele momento. E ele começou a duvidar, a ter dúvidas, aflições. E dominado por aquele sentimento, começou a pensar em sua família, em suas próprias necessidades, nos castigos pesados que ele sofreria. E viu-se negando a Jesus por 3 vezes. E como Jesus havia dito, os galos da vizinhança cantaram, anunciando que a madrugada havia chegado. Naquele momento, Pedro recordou as palavras do Mestre e sentiu-se profundamente perturbado, com infinita angústia. E ele se levantou cambaleante, não sabia o que fazer, as pessoas o acusando. E ele olhou Jesus sendo levado, com aquele olhar sereno que Jesus tinha, na certeza de que Deus o amparava. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, no capítulo 26, é narrado o momento em que o apóstolo Pedro experimentava um amargo remorso por ter negado nosso Cristo amado por 3 vezes. Pedro sempre foi um homem ríspido, resoluto, duro. Ele condenava todas aquelas pessoas que não seguiam a verdade e o bem. E ali ele se encontrava como aquelas pessoas que ele condenava, abatido como uma criança quando comete uma falta. E aí o seu espírito percebia uma fonte de novas convicções. Ele negou Jesus e ele aprendeu, não é? Que todos nós erramos. Ele estava desejoso de ajoelhar-se ante o Messias e suplicar perdão para a sua queda dolorosa. Após esse episódio, então, o Mestre aparece em espírito e Pedro, então, se ajoelha e pede perdão. E Jesus não apenas não julgou, mas perdoou, compreendeu e consolou. Então, essa passagem de profundo sofrimento do nosso Mestre em favor de nós todos, nos faz adentrar no tema de hoje, que é não julgar, mas sim compreender. Nós mesmos não nos damos conta de que julgamos com muita frequência. Então, alguns exemplos simples, como você está bonito hoje, por exemplo, ou como ele é injusto. Às vezes o julgamento é positivo, aí nós deixamos alguém feliz com a nossa fala. Mas quando o julgamento
gera animosidade e se torna um problema. Aí geramos contendas em nossa vida. Jesus nos diz para não julgarmos os outros mais severamente do que nos julgamos. Se concordamos e sabemos disso, por que é que nós não paramos com esse hábito de julgar? Uma afirmativa que pode ser bem controversa, algumas pessoas não concordam, diz que o mal que vemos no outro está em nós. Na maioria das vezes, julgamos o outro a partir daquilo que nós mesmos faríamos. E quanto menos autoconhecimento temos, mais nós transferimos para o outro aquilo que é nosso. Joana de Ângeles, no livro Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, do nosso Divaldo, diz que toda vez que alguém procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nela faz. O julgamento pode nos levar a um outro comportamento não menos ruim, que é a maledicência. A ação, o hábito de falar mal dos outros. E isto ferindo a dignidade de um homem. Todo julgamento é uma ação precipitada, feita por nossa própria subjetividade, subjetividade, que olha e analisa e vê as coisas de acordo com os nossos próprios critérios e não com a verdade. Então, o único ser que pode julgar é Deus, porque ele vê tudo do alto. Então, ele vê com perfeição, profundamente, sem erros. Agora, quando nós somos maledicentes, o problema não fica apenas para quem é julgado. Talvez o prejuízo maior esteja com o maledicente, porque ele atrai para si companhias que fazem parte de sua atmosfera. Entidades também desejosas de falar mal. Os fariseus, que eram grupos de judeus que obedeciam às leis religiosas de forma rígida, julgavam-se superiores aos demais. Eles se viam no direito de julgar. Eles eram o símbolo da maledicência. Então, eles olhavam o cisco no olho do próximo, mas não percebiam a trava em seu próprio olho. Jesus se referia a eles como túmulos caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Então, por fora existia um verniz de bondade, mas por dentro uma podridão. Porque não via os homens como iguais, eles se sentiam superiores. Todo aquele que nos julga merece muito mais a nossa compreensão do que a nossa indignação. Nós estamos em processo de autoiluminação e a fuga do nosso eu nos leva a um problema maior, que é o do autodesconhecimento. Sócrates, um irmão enviado por Deus, nos diz para nos conhecermos. Sejamos vigilantes, mais do que já somos. Podemos julgar nossas experiências, mas que através de análise sincera tem a finalidade de nos auxiliar no crescimento espiritual. Nós não somos melhores e nem piores do que ninguém. Todas as pessoas no mundo têm os mesmos sentimentos, dificuldades e insegurança, porque nós somos feitos da mesma matéria. O que difere entre nós é o grau em que as qualidades e vícios encontram-se em cada um, porque somos feitos da mesma matéria. O grau em que as qualidades e vícios estão em nós são aqueles aspectos que nós mais trabalhamos ou deixamos de perceber. De qualquer forma, não vale a contenda. Jesus nos disse em Lucas 9, versículo 5,
onde quer que não vos recebam, saindo daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés. Nós podemos entender de várias formas esse ensinamento. Mas aqui nós vamos fazer uma leitura que diz que nós não podemos mudar a ninguém. Mal e mal conseguimos nos modificar. Portanto, se nós não formos aceitos, não vamos retribuir negativamente. Melhor nos afastarmos, sacudindo nossa sandália, deixando para trás a incompreensão, seguindo adiante sem rancor ou mágoas, mas ciente de que o tempo irá revelar a verdade que não se esconde eternamente. Aceitar as nossas imperfeições e não julgar o próximo. Talvez até tenhamos mais paciência e consideração para revelarmos as nossas faltas e entendermos a do nosso irmão, na medida que temos consciência da dificuldade que é enfrentarmos as nossas próprias sombras. Jesus veio nos libertar. Assim iremos identificar o que precisa ser melhorado e traçarmos um plano de crescimento para aproveitarmos essa oportunidade única que nos está sendo dada. Então estaremos tão ocupados conosco que não teremos tempo de querer aperfeiçoar o outro, porque essa não é a nossa tarefa. Então, quando estivermos querendo julgar, lembremos que o homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Deus não julga os atos em si, mas as intenções que geram esses atos. Ele sabe de nosso processo e orienta que nos amemos e só nos amando poderemos nos corrigir. Para nós concluirmos essa nossa reflexão de hoje, vamos voltar ao livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico. Ele nos diz: todos os homens são frágeis, inclusive você. Não lhe convém fazer um juízo severo do próximo, se você também não suporta um olhar atento sobre suas fraquezas. Perante os equívocos alheios, não vista a toga do severíssimo juiz. Apresente-se antes como irmão compreensivo e generoso, a fim de que também possa merecer tratamento generoso quando errar. Que Jesus seja conosco todos os dias de nossa vida. E agora, queridos amigos, é chegado o momento das nossas doações, porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado, e assim nós vamos respirando calma e profundamente, e acima de tudo, irmanados no mais profundo sentimento fraterno. Vibremos. Paz para o planeta Terra, fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta, e em especial nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Muita fé, proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais.
proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer as suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. União, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares. Equilíbrio e força, luz, coragem, perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja. E assim, concluindo o nosso Evangelho de hoje, é chegado o momento de mais uma vez agradecermos ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, aos Espíritos de Luz, em especial ao nosso dirigente Itaporã. Rogamos ao Mestre Jesus para que possamos assimilar os ensinamentos trazidos pelo seu Evangelho e colocar em prática as lições recebidas. E com a oração que Jesus nos deixou, encerramos os trabalhos de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus.